Olá, saudações a todos e a todas, sejam todos e todos muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Matheus Ferreira Bezerra, sou professor, advogado, doutor em Direito pela Universidade Federal da Bahia e venho falar um pouquinho hoje sobre os requisitos da usucapião. Tá? É muito comum a gente ouvir falar em usucapião e a usucapião, na verdade, é uma medida utilizada para que a posse ela seja convertida em propriedade. Então, no direito, nós temos uma figura chamada de prescrição aquisitiva, que é o que dá ensejo a essa usucapião. E essa prescrição faz com que, com o passar do tempo, aquela situação de fato que é caracterizada pela posse, pelo fato de você estar diretamente ligado à coisa, ela vai ser transformada em propriedade. Então, quando nós estivermos diante dessa consolidação no tempo da posse, nós poderemos estar diante da usucapião. A usucapião, ela tem alguns requisitos para acontecer. E aí é importante que nós possamos vislumbrar esses requisitos quando estivermos diante de uma demanda dessa, para poder verificar se realmente é o caso da usucapião ou não. Então, eu particularmente classifico aqui em pressupostos, acidentais e pressupostos essenciais. Os essenciais, eles têm que se fazer presentes. Os acidentais, eles podem ou não se fazer presente. Então, a primeira questão que nós temos é que dos essenciais, que são 3, e são aqueles cujos quais não se deve ter ausente. Se faltar um desses 3, nós não vamos ter aí a caracterização dessa usucapião. Então, a primeira coisa é o bem ser passível de apropriação. O que quer dizer isso? Algumas vezes nós podemos estar na posse de um bem, mas esse bem não é passível de apropriação. Imagine, por exemplo, que as terras da União, as terras públicas, do União, Estado, município, elas não são passíveis de apropriação por usucapião, porque os bens da administração pública eles são indisponíveis, então não há essa possibilidade de existir essa prescrição aquisitiva para um bem que é indisponível. Então, nesse caso, a gente vai ter aí que, se você estiver de posse de um terreno da União, não importa quanto tempo você fique na União, do Estado, do município, se o terreno for do poder público, você não vai adquirir esse bem. Então, a primeira condição é você saber se aquele imóvel ele pode ser adquirido, tá? Então, se ele faz parte de um rol de bens alienáveis que possam ser dispostos. Então, esse é o primeiro requisito. O segundo requisito é a caracterização da posse. Então, você precisa ter a posse desses imóveis. Então, você não adianta que, digamos assim, olha, você ter o bem, você não ter aquela posse, ou você pensar em assumir. Não. A posse é uma situação de fato. Você precisa concretamente estar naquele local para poder assumir aquela titularidade. Então, a posse, e a posse da usucapião é uma posse mansa e pacífica, assim a gente fala, porque é uma posse que está consolidada. Então, o direito ele vai prestigiar uma posse consolidada. Então, a pessoa mora num determinado local há 20 anos. O dono do terreno, o proprietário nunca questionou. Então, você vai ter aí a possibilidade de transformar isso essa posse numa usucapião, converter a posse em propriedade. O terceiro requisito é o tempo. A usucapião ela não se dá imediatamente. Então, vai ocorrer um lapso de tempo e vamos depender aí da espécie de usucapião. O direito brasileiro ele traz alguns, o Código Civil, por exemplo, ele cita o ordinário, o extraordinário e o especial. Então, a depender de cada um, vamos ter aí um tempo diferente. Pode ser 5, pode ser 10, pode ser 15 anos. Mas uma coisa é certa, sempre vai haver um tempo para aquisição do usucapião. Então, essa prescrição, ela decorre por conta de uma inércia do proprietário e é atrelada à inércia e a posse por terceiro, porque o direito real, na verdade, ele tem uma característica da perpetuidade. Você não perde o direito real por não usá-lo. Então é necessário que, além de você não dispor do seu
da posse daquele bem, um terceiro ele está naquela posse. Então é necessário um tempo para a consolidação dessa posse, a fim de que ela venha a ser transformada em propriedade. Então, a posse, o tempo e a possibilidade de aquisição daquele bem são os requisitos essenciais. Eles vão estar presentes em todas as demandas de uso capião. No caso dos elementos acidentais, eles podem aparecer ou não, a depender do requisito, a depender de qual seja o uso capião, pode estar presente ou não. Tá? Por exemplo, um deles é o justo título. Quando nós falamos em justo título, falamos no meio hábil de converter, de transferir aquele bem. Então, se você faz um contrato de compra e venda, por exemplo, com uma pessoa, você acredita que aquele contrato de compra e venda é válido. Às vezes a pessoa lhe vendeu, morava naquele imóvel, você vai, adquire, você acredita que aquela pessoa ela é o legítimo titular. Você tenta ir no cartório e não consegue fazer o registro porque aquela pessoa não estava lá registrada como proprietário. Então, passado algum tempo, você tentou fazer isso, mas você tinha um justo título, você acreditava, você tinha boa fé em relação a isso. A boa fé é um outro elemento que é importante e também acidental. A boa fé, ela diz respeito ao fato de você conhecer algum vício da coisa. Então, se você desconhece algum elemento que venha a ser prejudicial para aquela relação possessória, então você está de boa fé. Se você conhece algum vício que de repente transforma, você sabe que aquele bem ele não poderia ser passado para você, ou que aquele título que você adquiriu ele não serve, então necessariamente você não está com a boa fé. Tá? A boa fé e o justo título eles têm uma relação muito próxima. Você pode ter o justo título e ter a boa fé. Então tem uma relação de proximidade, justamente porque para aquele título ser considerado justo, você acaba acreditando que ele é um meio hábil de transferir a sua propriedade. Bom, eu considero esses elementos como acidentais porque nem toda uso capião ela vai depender desses requisitos. Então, se vocês forem pegar aí o artigo 1238 do Código, ele fala nesses requisitos, mas tem outros que o artigo 1238 não fala, que é a extraordinária. Temos a especial também que não fala em justo título e nem fala de boa fé, mas temos a ordinária que se fala em justo título e boa fé. Tá? Existem prazos diferentes para cada uma delas, mas todas têm um prazo. Então, nem todas vai se exigir que você tenha o justo título e a boa fé. Vai se exigir a posse, o tempo e a possibilidade de adquirir o bem. Tá certo? Se o assunto foi entendido, peço que curta, para eu saber que houve uma compreensão desse tema. Caso não, se existiu ainda uma dúvida, peço que deixe aqui nos comentários para que, na medida do possível, eu possa atender aí a sua dúvida e responder, tá, o seu questionamento. Tá certo? No mais, agradeço aí e até a próxima.